33,1 milhões. Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, esse é o número de pessoas que hoje passam fome no Brasil. Já em relatório publicado em julho deste ano, a ONU mostra que, entre 2019 e 2021, 61,3 milhões de pessoas lidaram com algum tipo de insegurança alimentar. A insegurança alimentar, ela pode ser classificada em 3 níveis, né? Insegurança alimentar leve, moderada e grave. A insegurança alimentar leve é quando existe algum comprometimento qualitativo em relação à alimentação ou, na verdade, preocupação em relação à falta de alimentos. A insegurança alimentar moderada é quando você já tem um comprometimento quantitativo, né, no acesso aos alimentos. E a insegurança grave é quando esse comprometimento ele é mais exacerbado, o que a gente chamaria de uma situação de fome mesmo. A segurança alimentar, então, né, seria um pleno acesso a alimentos de qualidade em quantidade adequada. A existência do fenômeno da fome no Brasil e no mundo, ela é um reflexo do modelo econômico que a gente tem em grande massa, né, em todo o mundo. Ter maior relevância alguns indivíduos em contrapartida, deixando uma margem, uma grande parte da população, acaba acarretando na existência de mazelas sociais, como é o caso da fome, que é uma das mais graves. O Brasil, ele tinha, na década de 90, ele já apresentava um cenário drástico no quesito da fome, e já no final da década de 90 começa a ter alguns programas, algumas políticas pensando no combate à fome. Em 2015 já começa uma diminuição, um corte, né, das políticas públicas dessa área, e com isso já começa a se aumentar esse índice de fome novamente no Brasil, até chegar agora nos níveis atuais. O projeto Comunidade Viva Sem Fome, ele iniciou em abril de 2020 e teve como foco ajudar as pessoas que estavam passando por grande insegurança alimentar. É uma ação que é muito necessária e fundamental. A gente recebe sempre relatos das famílias e não tem outro recurso a não ser receber as cestas básicas que são fornecidas pelo projeto Comunidade Viva Sem Fome. A UFMG está sempre presente conosco nessa ação, desde o mapeamento conosco das regiões que estavam com mais necessidade de ajuda. A forma de arrecadação do projeto Comunidade Viva Sem Fome, ele é feito através do site. Nós temos informações onde as pessoas podem fazer as doações. As pesquisas, na atualidade, elas demonstram que a fome, ela afeta principalmente as populações periféricas, populações negras e mulheres, principalmente mulheres negras. Esse fenômeno ele acaba sendo demarcado por uma questão racial, uma questão de classe. A alimentação adequada, ela é um direito constitucional. Então, teoricamente, todos nós deveríamos ter oportunidade de adquirir os nossos alimentos e de comer alimentos de verdade, comida de verdade, né? E também, do ponto de vista orgânico, né? Do ponto de vista de fisiologia, a falta desses nutrientes, ela poderia comprometer, por exemplo, a síntese de neurotransmissores, de hormônios, essenciais, né, para o bom funcionamento do cérebro, né, e, consequentemente, para a manutenção da saúde mental. A insegurança alimentar e nutricional grave, ela está relacionada com anemia, com outras carências de nutrientes, e isso pode comprometer, por exemplo, a cognição das crianças. Então, elas acabam se mantendo em um círculo vicioso de pobreza, de falta de acesso a melhores oportunidades de vida, dificuldade de aprendizagem, dentre outros problemas. E, teoricamente, essas crianças elas vão permanecer e vão conviver com esses problemas por um período maior de tempo. Então, acaba sendo a população, né, que vai sofrer mais com as consequências dessa insegurança alimentar e nutricional grave, da fome. Enquanto a insegurança alimentar atravessa a vida da população brasileira, a produção da agropecuária segue crescendo. Por exemplo, hoje, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Então, como explicar e combater a fome num país onde, supostamente, há uma alta produção de alimentos?
a gente pode compreender a partir de estudos que foi apresentados pelo José de Castro na década de 30 e 40. Naquela época, ele já criticava que o Brasil ele mantinha uma produção agrícola colonial e exportadora. Então, o nosso país continua nessa mesma perspectiva, onde a gente tem uma produção, em grande maioria, de monoculturas destinadas à exportação, e não alimentos que são destinados à alimentação das pessoas. A agricultura familiar ela tem um papel extremamente importante na segurança alimentar e nutricional. Quando a gente pensa na produção de alimentos, esses circuitos curtos de produção de alimentos que a agricultura familiar propicia, eles são muito importantes tanto para a geração de renda dessas famílias que estão produzindo esses alimentos, como também para o acesso mais facilitado a alimentos de uma forma variada, de qualidade melhor e do ponto de vista ambiental de forma mais sustentável. O AUE é um grupo de estudos em agricultura urbana que já existe há 9 anos aqui na UFMG, tentando identificar e trabalhar junto com os agricultores, de preferência agroecológicos ou em transição agroecológica, os pequenos agricultores na região metropolitana de Belo Horizonte. Está em todos os jornais aí, né, que a agricultura familiar é responsável por uma percentagem muito importante da produção de alimentos para consumo das famílias, né, não para produção de commodities, para exportação. Se a gente pegar os dados dessas produções, a gente vai ver que ela tem que ser incentivada adequadamente e se tiver formas de distribuição adequada, ela tem condições de fertilizar e de atender ao princípio universal dos direitos humanos, o direito a uma alimentação adequada, que significa ter alimentos adequados, em quantidade adequada, com a diversidade adequada e a preços razoáveis, né? Então, é preciso que seja uma produção que pode até gerar lucro, mas que o lucro não seja o objetivo principal. A gente precisa de soluções mais imediatas, porque a fome não espera, né? Mas a gente precisa de soluções mais estruturais também, que permitam, então, manter uma situação de segurança alimentar por um longo período. Se a gente pensar do ponto de vista mais imediato, políticas de transferência de renda, acesso a alimentos de qualidade a um custo reduzido, né? Porque a gente sabe que a inflação dos alimentos também é um grande vilão para o acesso às famílias, né? Para o acesso a alimentos às famílias, especialmente às famílias de menor renda. E a gente precisa também pensar em políticas de geração de emprego, renda, em políticas de produção de alimentos de maneira mais sustentável para resolver esse problema no longo prazo.